Botafogo continua mais líder do que nunca, Goiás e Bahia fazem jogo histórico e outros jogos do Campeonato Brasileiro você vai acompanhar no podcast de hoje. Olá, eu sou Luiz Cabral e seja bem-vindo ao Comentando Esportes, um papo de torcedor para torcedor. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo. Como vocês estão? Estão bem? Como foi o final de semana? Foi bom o final de semana? Fez muito calor aí onde você estava, choveu bastante. Aqui onde eu moro fez as duas coisas, sabe? Choveu tanto no sábado, mas também fez um calor enorme no domingo. Então, final de semana meio complicado. Mas vamos continuar, que esse episódio vai ficar um pouquinho longo, tenho certeza. Eu vou fazer o máximo possível para deixar ele o mais curto possível. Mas já vou pedindo para que você siga o nosso perfil no Instagram. Estamos no Instagram. Vou colocar o link da bio, aqui na bio, né? E sigam o nosso perfil no Instagram, lá vai ter informações sobre jogos, informações de quando o episódio aqui vai estar no ar, falando vídeo porque daqui a pouco estaremos no YouTube, né? Provavelmente em novembro estaremos no YouTube, né? Mas ainda estamos vendo direitinho. Mas sigam a gente no Instagram, Comentando Esportes, @ComentandоSportes. E também siga a gente aqui no Spotify se você ainda não segue. Deixe aquela avaliação de 5 estrelas, não somente no Spotify, mas também no Amazon Music e no Google Podcast. Siga a gente nos outros agregadores de áudio. E vamos começar o episódio de hoje, que essa rodada do Brasileirão até que foi bem movimentadinha. Começando com os jogos de sábado, começando um jogo das 4 horas da tarde, que foi o maior jogaço da rodada, praticamente foi o jogaço da rodada. Foi um jogo que bateu o número de recorde de gols feitos em uma partida, que era de Corinthians e Grêmio, que foi 4-4, que foi Goiás e Bahia. Bahia, jogando fora de casa, venceu o Goiás por 4-6. O jogo começou com o Everaldo aos 15 minutos e o Gilberto aos 18, já abrindo 2-0 para o Bahia. O Guilherme fez aos 27 minutos, diminuindo para o Everaldo, novamente, ele foi lá e fez o terceiro gol do Bahia aos 37 minutos. E para coroar o final do primeiro tempo, de pênalti, o Guilherme fez aos 47, e aos 49 Matheus Babi foi lá e fez o gol de empate, 3-3 somente no primeiro tempo. Um jogo muito, mas muito pegado, jogo brigado. E depois tivemos João Magno no segundo tempo, colocando o Goiás na frente pela primeira vez na partida, fazendo 4-3, mas não por muito tempo, porque Everaldo empatou o jogo novamente 4-4. Depois o Rafael Ratão fez aos 56 minutos. E no final do jogo, aos 95 minutos, aos 50 minutos do segundo tempo, o Biel faz o gol para fechar o placar. 6 para o Bahia, 4 para o Goiás. Novamente foi o placar que bateu o recorde do jogo entre Corinthians e Grêmio. Foi um 4-4, o jogo foi na Arena Corinthians e Itaquera. E pelo número de gols que foi feito, sinceramente tirou todos os gols da outra partida, das outras duas partidas, né?
que eram para ser jogos com gols, acabou não acontecendo. Primeiramente, Vasco e São Paulo, que o São Paulo só não venceu o Vasco porque tinha o Léo Jardim como goleiro. O Léo Jardim salvou o Vasco até o final do jogo. O destaque para uma defesa de pênalti que ele defendeu do Wellington Rato. E o São Paulo também atacou, mas não fez efeito. E também o Vasco também atacou, mas também não conseguiu passar pelo goleiro do São Paulo. E com isso o jogo foi 0-0. Diferente de um 0-0, Flamengo e Corinthians teve gols, mas apenas 2. Né? Flamengo, ele atacou muito no primeiro tempo, né? Ele literalmente botou o Cássio para trabalhar. O Cássio trabalhou, como tá ouvindo na transmissão na rádio, na rádio que eu estava ouvindo, falaram que o Cássio trabalhou mais do que pandeiro em pagode, né? Em pagode o Cássio trabalhou mais que o pandeiro. Mas os gols só saíram no segundo tempo, com um passe de Everton Ribeiro. O Gerson fez o gol do Flamengo. E o segundo tempo foi muito brigado. O segundo tempo foi mais brigado que o primeiro. No primeiro tempo foi o ataque completo do Flamengo. O segundo tempo já foi mais brigado. E aos 79 minutos, Fábio Santos, de pênalti, empata para o Corinthians. E assim ficou o placar. 1 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, 1 para o Flamengo, o jogo na Neoquímica Arena. E assim se encerra os jogos de sábado. Para quem segue no Instagram e olhar lá, eu separei os jogos de ontem em 2 imagens. E o mais engraçado é que os jogos de 4 horas ficaram certinhos em um quadradinho. E os jogos das 6h30 ficaram no outro quadradinho. Então ficou um pouco engraçado isso. Mas, falando do jogo, do dia de domingo, de ontem, os jogos também não deixaram de ter gols, né? Foi uma rodada bastante cheia de gols, né? Foi bastante movimentada. E começando com o atual líder, agora mais líder do que nunca, Botafogo vence o Fluminense por 2-0, com 2 gols no primeiro tempo, um atrás do outro. Júnior Santos fez aos 20 e Tiquinho Soares aos 22. O jogo ainda brigado, o Fluminense ainda tentou buscar o empate, né, pelo menos para tentar diminuir, mas o Botafogo vence por 2-0. E apenas um detalhe, o Fluminense que jogou contra o Botafogo foi o time titular contra o Internacional, que jogou esta semana na Libertadores, né? É o mesmo time. E se você quer saber mais detalhes da Libertadores, você pode acompanhar o nosso episódio que saiu na última sexta-feira, né? Não é um vídeo atrasado, não é um episódio atrasado, e vai valer a pena se você assistir também, né? Continuando, tivemos um jogaço entre Internacional e Grêmio, né? Primeiro tempo, o jogo terminou 1-0 para o Internacional. Primeiro tempo terminou 1-0 para o Internacional. O Internacional que foi eliminado recentemente da Libertadores para o Fluminense. E, aliás, foi um belo jogo também. E aquilo novamente que eu falei com vocês. O Kahneman, todo jogo ele toma cartão amarelo. Portanto, eu falo, apostar no Kahneman com cartão amarelo é renda fixa, tá, gente? É renda fixa. Mas fique de olho para saber se o Kahneman vai estar jogando. Porque se o Kahneman não estiver jogando é porque ele está suspenso. Começando o segundo tempo, o Internacional aumenta o placar com o Wanderson, com o passe do René.
né? Lembrando que quem fez o primeiro gol do Internacional no começo do jogo foi o Valência, né? O Ener Valência. Depois o João Pedro diminui o placar para 2-1. O Alan Patrick aumenta para 3-1 com assistência do Maurício, com o gol do Alan Patrick. E Soares faz o último gol da partida contra o Internacional. 3 para o Internacional, 2 para a equipe do Grêmio. Jogo brigado, jogo bem amarrado. E assim, é um outro jogo com um ótimo resultado para a equipe do Botafogo. Por que outro jogo? Porque um milagre aconteceu. O Palmeiras, depois de ser eliminado pelo Boca Juniors, ele perde para o Santos. O Santos aproveitou a goleada que fez em cima do Vasco e aumentou a sua confiança. E o Palmeiras sofrendo uma virada, né? Começando com um gol no final do primeiro tempo, com um gol do Zé Rafael, com passe de Gabriel Menino. E ainda, no primeiro tempo, o Rincon empata. Tomás Rincon empata. E o jogo continua brigado no segundo tempo, até Marcos Leonardo fazer 2-1. E o placar se manteve até lá. 2 para o Santos, 1 para o Palmeiras. Santos vence e aumenta um pouco mais a sua vantagem no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras perdeu uma enorme chance de tentar se aproximar da equipe do Fogão. Esses foram os jogos das 4 horas da tarde. Agora, os jogos das 6h30, aí que começou complicado. E agora a gente fala do nosso querido Red Bull Bragantino. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino se enfrentaram na Arena da Baixada e foi um jogaço também. Foi um jogaço, ambos times se mantendo ali, se respeitando ali, mas que também um jogo também até que com bastante cartões amarelos. O Red Bull Bragantino abriu o placar com o Eric Ramírez, com passe do Matheus Fernandes, mas o Pablo foi lá com a assistência de Bruno da Pele, empatou o jogo, não demorou muito, e o jogo continuou até o final, assim, um para o Atlético Paranaense e um para o Red Bull Bragantino, que vê a sua diferença de 7 pontos aumentar para 9, né? Aumentar para 9 pontos a equipe do Botafogo. Daqui a pouco falaremos da tabela e ainda teremos um jogo faltando que nós falaremos quando tiver vamos falar da tabela. Outro jogo também que tivemos foi Atlético Mineiro e Coritiba. E o Coxa venceu de novo. O Coxa aproveitou que venceu o Atlético Paranaense semana passada também, se inspirou no Santos e aumentou também, tentou diminuir um pouco mais a sua tentativa para não ser rebaixado, mas ainda fica um pouco complicado, né? Primeiro tempo, nada aconteceu. Primeiro tempo parado, nada de mais no primeiro tempo. Mas o segundo, o Atlético Mineiro faz um gol com o Hulk aos 59 minutos, com passe do Mariano. Mas Matheus Bianchi, com assistência do Robson, fez o gol de empate. E acredite se quiser, Islam Slimani faz o gol no finalzinho do jogo e vence Coritiba em cima, a vitória do Coritiba em cima do Atlético Mineiro. Um grande jogo para quem acompanhou e um ótimo e um péssimo resultado para o Atlético Mineiro. Coritiba, mesmo apesar da vitória, ainda está longe de ser da zona de rebaixamento. E eu acredito que não sairá dali tão cedo. E agora, para fechar a rodada, o último jogo da rodada, Fortaleza e América Mineiro, outro jogaço. Você vê que no sábado, os jogos não tiveram tantos gols. Agora, os jogos de domingo foram os que mais teve gols, né? Então, realmente,
O Goiás e o Bahia zeraram o saldo de gols que tinha, portanto, acho que o Flamengo e o Corinthians tiveram que fazer o empréstimo para poder ter gols. E agora o segundo e o domingo realmente teve bastante jogos. E Fortaleza venceu o América Mineiro por 3-2. O América Mineiro conseguiu abrir 2-0, né, com o Gonzalo Mascherani de pênalti. E ele mesmo, de novo, com o passe do Everaldo aos 23 minutos, fazendo 2-0. Mas o Fortaleza mostrou que é gigante, mostrou por que está na final da Sul-Americana, e com Martin Lucero diminui com o passe do José Wellison aos 56 minutos, e Manuel Machuca com o passe do Thiago Galhardo faz o gol de empate, e Bruno Pacheco aos 68 com o passe de Thiago Galhardo faz o terceiro do Fortaleza. E assim a equipe do Fortaleza vence de virada em cima do América Mineiro. E assim se encerra os jogos de... Senhoras e senhores, vamos falar da tabela do Brasileirão. Como é que está a tabela do Brasileirão? Vamos falar da tabela do Brasileirão. A equipe do Botafogo lidera o campeonato com 55 pontos, aumentando sua vantagem para 9 pontos sobre o Red Bull Bragantino, que é o segundo com 46. Botafogo com 55, Red Bull Bragantino com 46. Em terceiro vem o Grêmio com 44 pontos, e também com 44 pontos vem Palmeiras em quarto e o Flamengo em quinto. Mas a equipe do Grêmio tem tem o critério de desempate pelo número de vitórias, e o Palmeiras tem o critério de desempate pelo número de gols feitos, pelo saldo de gols, né? Não pelo saldo de gols feitos, mas pelo saldo de gols. Em sexto, pelos playoffs da Libertadores, aparece o Fortaleza, mas que tomou o lugar do Fluminense, que agora está em sétimo. Fortaleza com 42 pontos e Fluminense com 41. Lembrando que se o Fortaleza, se a tabela se mantém assim, e o Fortaleza vence a Sul-Americana, essa vaga de playoffs da Libertadores iria para o Fluminense do mesmo jeito. Como eu disse, o Fluminense com 41 pontos é o sétimo, e também com 41 pontos tem o Atlético Paranaense, mas o Fluminense fica à frente pelo número de vitórias. Com 40 pontos vem o Atlético Mineiro. E em décimo, fechando a primeira parte da tabela, temos o São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil e classificado para a Libertadores, com 35 pontos. Mas ali ele já entra num bolo que eu vou dizer agora. Virando a tabela, temos o Cuiabá com 32 pontos. Também com 32 pontos tem o Internacional, mas que perde para o Cuiabá no número de vitórias. Com 31 pontos temos o Corinthians em 13º e o Santos, que subiu de posição com 30 pontos. Após a vitória contra o Palmeiras, sobe para a 14ª colocação. Quem caiu foi o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, pois o jogo dessa rodada 26 ele vai ser disputado de Cruzeiro e Cuiabá, será no dia 17 de outubro, se eu não me engano.
17 de outubro, se eu não me engano. A gente confirma a data direitinho depois. Em 16º, na linha de corte da linha dos afogados, nós temos o Bahia com 28 pontos, que saiu da zona de rebaixamento. Mas, empurrando para a zona de rebaixamento, temos o Vasco com 27 pontos. Também com 27 pontos temos o Goiás, mas que o Vasco fica à frente pelo número de vitórias. Com 20 pontos saindo da lanterna, tem o Coritiba e o América Mineiro volta a segurar a lanterna com 18 pontos. Na zona de rebaixamento, Vasco com 27, Goiás com 27. Mas o Vasco tem uma vitória a mais que o Goiás, 7-6, Coritiba com 20 e América Mineiro com 18 pontos. Olá, meus amigos e amigas. Só teremos jogos na quinta-feira. Lembrando, teremos jogos apenas na quinta-feira, e será as eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo. Lembrando que estamos em data FIFA, por isso que não teremos jogos esta semana. Teremos na própria quinta-feira, às 5h30 da tarde, Colômbia e Uruguai. Depois, às 8 horas, teremos Argentina e Paraguai. Também às 8 horas, Bolívia e Equador. Às 9 horas, Chile e Peru. E às 9h30, no horário nobre do meio de semana do futebol, às 9h30, Brasil e Venezuela. Todos esses jogos você vai acompanhar os seus resultados e também a cobertura do jogo do Brasil. Acompanhará no episódio de sexta-feira daqui do Comentando Esportes. Então, meus amigos, é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Deu meia hora de gravação, vai ser um pouco complicado editar isso e postar, mas faz parte. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Novamente peço para que vocês se inscrevam no nosso perfil, né? Se puder também deixar aquela avaliação, eu vou gostar bastante. Novamente, nos siga no Instagram para ficar bem informado sobre outras coisas também que aparecer para mim, e eu irei informar a vocês no nosso perfil. Novamente aqui venho pedir desculpas pelo horário dos postagens do Instagram. Infelizmente meu celular tem dado problema, esse aqui no qual vos gravo este podcast. Tive até alguns probleminhas com ele agora, mas em breve nós estaremos com um equipamento melhor para poder deixar o nosso conteúdo muito melhor para vocês. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. A gente se vê na sexta-feira. Na quarta-feira não terá episódio. Nos veremos na sexta-feira para falar sobre as eliminatórias sul-americanas. A gente se vê na sexta-feira. Um grande abraço para vocês. Uma excelente semana. Um excelente feriado na quinta-feira. E até sexta-feira. Valeu. Tchau, tchau.